Estou recebendo agora a visita do secretário de Saúde, Marcelo Lanzarin, para falar dos avanços na oferta de exames aqui no município e as principais demandas da Secretaria de Saúde. Obrigado pela visita, secretário. Bom dia, Thais. Uma satisfação mais uma vez estar aqui na Rádio Itaberá, conversando com os ouvintes e passando informações importantes e relevantes a respeito da saúde aqui no nosso município. E já começo aqui, Thais, eu sei que uma das pautas é realmente a questão dos exames e outros procedimentos, enfim, mas eu não posso deixar de falar na questão da dengue. Nós, nas 2 últimas semanas, acabamos observando um aumento bem substancial já do número de casos, né? Então, só já no início da nossa conversa, reforçando a importância aí para que as pessoas continuem prestando atenção, façam a sua parte, os nossos agentes estão na rua, mas nós precisamos estar alerta, Thais, para que não ocorra o que ocorreu no ano passado, né? Uma verdadeira epidemia de dengue aqui. Outros municípios próximos já estão passando por dificuldades mais uma vez. Então, eu queria abrir essa nossa entrevista já falando sobre isso, porque é importante estarmos atentos. É verdade, e até há pouco a gente estava conversando aqui sobre educação ambiental, estava falando justamente, né, de como a educação ambiental pode contribuir e muito, né, nessa questão também da dengue, que é o acúmulo de lixo, você não deixar lixo em volta de casa, poder fazer a reciclagem corretamente como ela separar tudo, manter o seu entorno sempre limpo, né? Sempre a vegetação em dia também, tudo isso faz parte de todo esse processo, né, secretário? Sem dúvida, a população tem contribuído bastante, Thais, isso é importante salientar aqui. Nós, da Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, coordena esse comitê de enfrentamento à dengue, que foi instalado em abril do ano passado, na verdade em março do ano passado, né? Uma sala de situação onde existem representantes das diversas pastas da Prefeitura, também do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde e da Educação. E nós nos reunimos mensalmente, inclusive hoje pela manhã, às 9 horas, mais uma vez nós tivemos a reunião desse comitê. Nós chegamos a nos reunir quase que toda semana durante aqueles períodos mais críticos, né? Ao longo do ano nós decidimos manter a implantação desse comitê e isso foi extremamente importante, foi extremamente relevante porque nós mantivemos as ações durante o ano inteiro e isso impactou nos nossos números de forma positiva. Apesar de estarmos tendo nas 2 últimas semanas um aumento do número de casos registrados, se nós fizermos um comparativo com o cenário do ano passado, nós estamos numa condição muito melhor, né? No levantamento rápido que nós fizemos a cada mês, particularmente no início do ano, se nós compararmos os dados de janeiro do ano passado com os desse ano, o avanço foi extremamente significativo, né? No levantamento rápido que nós fizemos de 1º de janeiro a 31 de janeiro do ano passado, nós identificamos 566 focos do mosquito Aedes aegypti na nossa cidade. Nesse mesmo período desse ano foram 164 focos. Isso demonstra a importância do trabalho que foi mantido ao longo de todo o ano e a participação da população, que tem aderido, mas infelizmente nós ainda temos casos refratários, pessoas que resistem, aonde nós precisamos fazer uma ação coordenada, às vezes até com a própria polícia militar, porque as pessoas não deixam entrar em casa. Nós utilizamos drones para fazer essa fiscalização quando necessário e identificamos situações realmente bastante complexas. Algumas pessoas transformam o fundo das suas casas, os seus pátios, num verdadeiro lixão. E isso acaba propiciando a proliferação do mosquito e, na verdade, prejudicando todo um bairro, toda uma região, né? E por isso que é importante essas ações e o apoio da população, fazendo a denúncia no 156 quando identificar algo nesse sentido, né? E mais do que isso, cuidar do seu entorno. Se dentro da minha casa eu cuidar, olhar lá se não tem um local onde o mosquito pode estar se reproduzindo, né? Os ralos dentro do pátio de casa, calhas, são importantes observar se estão tendo uma manutenção adequada, porque às vezes o mosquito está ali se reproduzindo do meu lado e eu não percebo. E um mosquito contaminado, infelizmente, ele pode transmitir a doença para várias pessoas.
Essa conscientização é que é importante. É essa conscientização que vai fazer com que a gente volte a ser como era antes, né? A dengue passar despercebida aqui, como era por muitos anos, até o ano passado. Exatamente, Thais. Secretário... Na realidade, só para complementar essa tua informação, Santa Catarina foi por muitos anos o único estado do Brasil que não tinha passado por uma epidemia de dengue. Então isso acabou o ano passado, foi a primeira epidemia da história de dengue de Santa Catarina. E alguns outros municípios, principalmente no litoral, a Grande Florianópolis, estão mais uma vez em situação de epidemia. Nós aqui conseguimos controlar, esperamos que não chegue a ocorrer, né? Embora tenha um aumento do número de casos, nós estamos focados em cada caso positivo procurar fazer uma ação no entorno daquela região, mais uma vez mutirão de limpeza, enfim, para evitar que a doença continue se espalhando. Secretário, o que justifica, né, o aumento de casos no pós-verão? Geralmente a gente entende que a dengue se proliferaria mais no verão, no calor, quando tem mais mosquitos, né? E por que no pós-verão? Que é uma característica desse ano e do ano passado foi assim também. Né? Exatamente. Se nós considerarmos a epidemia que nós passamos o ano passado, o nosso primeiro caso positivo aconteceu em fevereiro do ano passado. E em pouco tempo nós tivemos uma explosão do número de casos. Isso não aconteceu esse ano justamente por essas ações coordenadas que se deram ao longo de todo o ano. Como eu disse no levantamento rápido que nós fizemos, no comparativo de janeiro do ano passado com o desse ano, nós tivemos uma redução significativa no número de focos. Né? Nós saímos de 566 focos identificados em janeiro do ano passado para 164 ou 166 focos identificados esse ano. Então isso contribuiu para que a gente pudesse manter a doença sob controle. Mas a mesma região da Escola Agrícola, região da Água Verde, do Salto Norte, que o ano passado foi onde nós tivemos o início da transmissão, ela se deu também esse ano. E aí tem situações que nós não conseguimos evitar. Para se ter uma ideia, a transmissão da doença ela ocorreu mais uma vez a partir de pessoas que vieram contaminadas de fora. Nossos primeiros casos foram moradores aqui de Blumenau, que passaram o final de semana em Itapema, se contaminaram lá com o vírus da dengue e voltaram a Blumenau, onde começou a transmissão mais uma vez. Como nós tínhamos um número menor de focos, não houve uma explosão como aconteceu o ano passado. Então, por isso que nós tivemos, vamos dizer assim, um pós-verão, ou seja, um aumento do número de casos só agora, mas muito pelas ações todas desenvolvidas ao longo do ano que fizeram com que a gente não tivesse um impacto tão significativo. Porque se nós começássemos um ano com um número de focos identificados, com o mesmo número do ano passado, com certeza nós não estaríamos numa situação tão tranquila como agora, que apesar do aumento do número de casos ainda está sob controle. Secretário, vamos falar um pouco sobre aquele ataque ocorrido a uma creche aqui de Blumenau. O que isso impactou no trabalho da Secretaria de Saúde, no planejamento? O que muda daqui para frente, principalmente em se falando de parcerias com a educação? Bom, Thais, lamentável realmente o que aconteceu aqui, né? Deixou todos nós aí consternados, o Brasil, todo mundo que acompanhou o que aconteceu aqui em Blumenau. Na realidade, nós já temos ações que são realizadas em parceria com a Secretaria de Educação. Nós temos um programa de saúde escolar, temos uma pessoa responsável dentro da Secretaria de Saúde que interage com a Secretaria de Educação, justamente trabalhando temas da saúde com os alunos. E é claro que, em função do que aconteceu, nós obviamente vamos ampliar ainda mais essas ações. Não só a questão da assistência àquelas crianças, as famílias que estavam diretamente ligadas ao fato, né? Que estavam lá naquele local no dia do ataque, que já estão em acompanhamento com os nossos psicólogos, nossos psiquiatras. Aliás, Blumenau tem uma equipe altamente qualificada, treinada em estresse pós-traumático, justamente por tudo aquilo que aconteceu em 2008 aqui na nossa cidade. Então nós temos um grupo que se especializou, são mais de 40 profissionais da Secretaria de Saúde que tem essa especialização em estresse pós-traumático, que estão
atuando diretamente com essas famílias, né? Aliás, eles estiveram também em Santa Maria, naquele episódio da Boate Kiss. Blumenau deslocou seus profissionais para dar apoio naquela ocasião. E eles estão atuando nesse momento. O que nós estamos fazendo, inclusive, em discussão com a Secretaria de Educação, já amanhã temos mais uma reunião a respeito do tema, ampliar, e nós vamos criar, além daqueles serviços que já existem hoje pela Secretaria de Saúde, o acompanhamento dessas crianças através do CAPS Infantil, Centro de Atenção Psicossocial Infantil, aquelas que já têm identificadas a necessidade desse acompanhamento, muito antes até do fato que aconteceu aqui, mas nós vamos ampliar, nós vamos ter uma equipe multiprofissional que vai atuar diretamente nas escolas, além de tudo aquilo que já vem sendo feito, justamente com o objetivo de identificar situações que possam levar a algum problema futuro, né? E principalmente atuando junto aos professores e aos alunos, para que nós possamos criar essa cultura também. E é importante, né, que os pais também comecem a prestar atenção naquilo que seus filhos vêm fazendo nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Porque hoje o que nós percebemos é que aqueles grupinhos que existiam na nossa época, na escola, né, Thais, eles continuam acontecendo, só que agora através de tecnologia, através dos grupos de WhatsApp, as salas de aula estão totalmente fragmentadas e o que nós precisamos é ter atenção para aquilo que circula dentro desses grupos. Os professores têm que estar aptos a receber essas informações dos alunos, os colegas precisam ajudar a identificar quando se tem uma situação que eventualmente pode fugir do controle. Na nossa época era briga marcada fora da escola, né, secretário? Era um pouco diferente. Evoluiu, né, para um ponto imaginável. É muito essa complexo. situação, né? Essa geração que vem, né, mais nova, ela praticamente vive num mundo paralelo, num mundo virtual, vive nas nuvens, literalmente, né? Na nuvem das redes sociais, e nós precisamos realmente estar atentos a isso. Como eu disse, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde já trabalham há muito tempo em parceria, naqueles casos em que dentro da escola os professores percebem alguma alteração com relação ao comportamento dessa criança, ou até a necessidade mesmo, né, por algum transtorno ou uma doença física que exija que essa criança receba um acompanhamento também da saúde. Então, há muito tempo nós já trabalhamos de forma conjunta. Mas é fato que depois do que aconteceu, nós vamos intensificar ainda mais esse apoio, estarmos mais próximos da educação, focados aí sim nessas questões que dizem respeito à saúde mental. É possível ter psicólogo na escola, secretário? Então, Thais, nós entendemos que esse grupo vai ter essa finalidade. Claro que não em todas as escolas, mas a ideia é que a gente possa ter esse grupo de apoio formado por psicólogos, terapeutas ocupacionais que estejam atuando dentro da educação e aí, junto com os professores, identificando aqueles casos que precisariam de um acompanhamento, de uma avaliação, né, que pode, num primeiro momento, ocorrer dentro do próprio ambiente da escola, mas que se houver a identificação desse grupo, da necessidade de um acompanhamento, inclusive num serviço mais especializado, nós temos condições de fazer isso, como já fizemos hoje, através dos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. Tá certo. Secretário, vamos falar sobre a oferta de exames. O município acabou reforçando a oferta de ultrassonografia, que é um dos exames mais procurados, né? Como é que está o avanço nessa questão desses exames de alta complexidade? Então, Thais, esse mês se passou 12 meses, ou na realidade completou um ano que eu estou de volta à Secretaria de Saúde. E nós desencadeamos uma série de ações justamente com o objetivo de reduzir o tempo de espera nas consultas de especialidade, naquelas que têm uma maior demanda e também com relação a exames e cirurgias. Nós já estamos fazendo esse trabalho desde o ano passado, tanto que nós praticamente aumentamos em 50% já o número de cirurgias eletivas realizadas aqui no município de Blumenau, já no segundo semestre do ano passado. Então, muito antes do governo do estado e até do próprio governo federal lançarem os mutirões de cirurgia, nós já estávamos atuando aqui no município, investindo recursos no Hospital Santo Antônio, no Hospital da Vila Itopava, o que permitiu a ampliação do centro cirúrgico,
tanto lá na Vila quanto no Hospital Santo Antônio, permitindo um aumento do número de cirurgias. Como eu disse, no segundo semestre nós saímos aí de uma média de 550 cirurgias por mês para, no último mês agora, o levantamento que eu tenho, ultrapassar a barreira das 850 cirurgias realizadas por mês. Isso permitiu que nós saíssemos de uma fila de espera de mais de 12 mil pacientes para estarmos aí com hoje em torno de 9.500 pessoas em fila de espera de cirurgia. É um número expressivo, mas o importante é que nós conseguimos fazer uma inflexão na curva, ou seja, antes nós estávamos só subindo, agora nós mudamos a curva e ela vem descendo. É claro que mês a mês também entram novas pessoas aguardando procedimentos cirúrgicos, assim como é o caso dos exames, que também, né, nós do ano passado conseguimos ampliar a oferta de exames de ultrassom, por exemplo, reduzimos em 50% o número de pessoas aguardando um exame de ultrassom. É claro que ainda temos pessoas nessa fila, por isso nós vamos agora contratar ainda mais exames, mais uma vez, para trazer esse tempo de espera para algo razoável, que seria em torno de 30 a 40 dias para um exame eletivo, ou seja, aquele exame de controle, aquele exame onde não há uma urgência, né, para a realização de um exame na mesma semana, quando há um caso mais grave. Na realidade, nós garantimos isso, Thais. Aliás, todo aquele caso que é de emergência, ele é feito em um período mais reduzido. Assim é nos casos dos exames laboratoriais, que nós aumentamos em mais de R$1,5 milhão o custo com a realização de exames para poder reduzir esse tempo de espera. No caso dos raios-x também acabamos com a fila de espera. Hoje, em 1 ou 2 semanas, você já consegue realizar o exame eletivo e naqueles casos graves na mesma semana, tanto o exame laboratorial quanto os exames de imagem. Para isso nós temos a central de regulação. Quando há uma solicitação feita de forma mais urgente, é lógico que esse exame é priorizado. Então, nosso objetivo é, ao longo aí desse semestre e do próximo semestre também, o planejamento das nossas ações prevê um investimento bastante expressivo, não só nesses exames de ultrassom agora que nós estamos anunciando aí a realização deles, mas também em consultas com especialistas e exames de ressonância e tomografia. Tomografia, por exemplo, nós conseguimos reduzir a fila de espera, praticamente realizamos no mesmo mês o exame. A ressonância, que nós temos ainda um tempo aí de torno de 3 a 4 meses para a realização de um exame eletivo, mas nosso objetivo também com a oferta desses exames é reduzir esse tempo de espera. Tudo isso resgatando aquilo que ficou represado ao longo de muito tempo, né, Thais, em função da pandemia. Então, são várias ações, várias frentes que nós abrimos aí com o intuito de ofertar o maior número de consultas, exames e cirurgias para a população. O objetivo de colocar exames em ambulatórios gerais, secretário, se avançou nesse sentido? É possível? É possível, né? Nós estamos avançando no sentido de estabelecer parcerias público-privadas. Uma dessas empresas que, inclusive, vai prestar esses exames, né? Realizar quase 2.000 exames de ultrassom para a Secretaria de Saúde, demonstrou interesse em colocar uma unidade descentralizada. Então, eu acredito que nós temos condições, sim, de avançar. Nosso maior problema tem sido espaço físico. Acredito que a unidade que nós temos mais condições de lançar um primeiro projeto é no Ambulatório Geral do Garcia. As outras unidades vão necessitar de adaptação de estrutura física, né? Mas eu acredito que é viável. E além disso também, além de descentralizar esses exames, nós contratamos equipes para fazer atendimento de psicologia. Nós tínhamos já uma demanda, muito antes desse fato ter acontecido, né, uma demanda reprimida de quase 7.000 pessoas tais aguardando uma avaliação com psicólogo. Então nós fizemos todo um trabalho, um edital de credenciamento. Hoje nós estamos com 4 clínicas credenciadas, ofertando quase 1.700 consultas por mês. Então a nossa expectativa aí é que nos próximos 3 ou 4 meses a gente já consiga equilibrar esse atendimento que também é tão importante. A gente precisa tratar a cabeça das pessoas, né, secretário? Não tem mais esse problema que a gente viu. Secretário, algumas pessoas questionam por que em Blumenau não tem UPA, que para essas pessoas teria uma estrutura mais adequada para fazer exames, esse tipo de
de situação. Eu lembro que quando o governo federal ofertou a questão das UPAs, Blumenau, acho que era a época do senhor, secretário, Isso. na secretaria, Há né? 10 anos atrás. Exatamente. E Blumenau falou do sistema dos ambulatórios gerais, né, que substituiria essa questão. Hoje a UPA não seria mais viável, secretário? Então, Thais, nós estamos estudando, sim, uma estrutura de pronto atendimento, talvez não uma UPA. Por que não uma UPA, né? Essa é a pergunta, porque Blumenau não tem. Nós não temos, assim como muitas cidades do Brasil Também optaram por não fazer a UPA. Na realidade, há um tempo atrás, inclusive, se eu não me engano, a própria Profissão Repórter fez uma matéria sobre isso. São mais de 1.500 estruturas que foram montadas no Brasil afora e que as prefeituras acabaram optando por não implantar a UPA. Porque a questão não é a estrutura física, e sim o custo mensal de uma estrutura como essa. Hoje, estimado num investimento de R$1,5 milhão por mês para se manter uma estrutura dessas 24 horas prestando atendimento à população. O que acontece? Blumenau, por muito tempo, ainda conseguiu e consegue, de certa forma, atender a sua demanda, inclusive com o pronto-socorro dos nossos 2 hospitais, o Hospital Santo Antônio e o Hospital Santa Isabel. Nós estamos, sim, avaliando a implantação de uma estrutura, uma espécie de pronto-atendimento, não 24 horas, porque nós não temos essa necessidade ainda, tanto o Hospital Santo Antônio quanto o Hospital Santa Isabel, tudo isso baseado em números, obviamente, nós não estamos falando aqui no achismo, né? São dados reais que, inclusive, nos norteiam justamente na tomada de decisões. Porque hoje, se nós passarmos a ter um custo mensal de R$1,5 milhão para implantar uma estrutura de pronto atendimento, que na verdade do período das 11 da noite às 6 da manhã, não que ela se tornaria ociosa, mas hoje a demanda tanto do Santo Antônio quanto do Santa Isabel tem condições de absorver, dão conta. É claro que durante o dia há uma sobrecarga, mas durante a madrugada qualquer um dos 2 hospitais tem condições de manter o atendimento. Por isso nós estamos estudando uma estrutura intermediária, provavelmente não vai funcionar 24 horas por dia, justamente pelo custo operacional disso. Hoje, com R$1,5 milhão, se eu tivesse disponibilidade orçamentária e financeira, porque esse também é um fator limitante, eu, enquanto gestor, iria investir em cirurgias, exames e consultas. O atendimento da atenção primária ele tem que ser absorvido pelos nossos SFs e pelos ambulatórios gerais. E, claro, na medida em que há uma sobrecarga, tanto no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio quanto do Hospital Santa Isabel, a Secretaria de Saúde tem atuado juntamente com os hospitais, inclusive naqueles períodos onde há uma maior demanda, autorizando o hospital a contratar um terceiro profissional. Isso aconteceu recentemente, agora no início do ano, né? A Secretaria de Saúde aportou recursos no Hospital Santo Antônio e Santa Isabel para colocar um terceiro médico no pronto-socorro e um terceiro pediatra, justamente para dar conta dessa demanda. Isso ocorreu de forma sazonal, ou seja, foi por um período. Nesse momento, esse terceiro médico não está atuando, justamente porque a demanda acabou reduzindo um pouco. O que nós estamos observando agora, mais uma vez, é um aumento na ocupação dos leitos de UTI. Nosso maior problema nesse momento tem sido os leitos de UTI sobre uma sobrecarga que nós temos aí na rede hospitalar, e aí não é só no setor público, no privado e na região nós temos observado esse aumento, até como reflexo do número de casos respiratórios que aumentaram nos últimos 60 dias, né? Da dengue, embora a gente não tenha um aumento expressivo, mas houve alguns casos também que necessitaram de internação. Então, hoje o nosso maior foco está voltado para reforçar a estrutura desses hospitais para garantir esse atendimento à população, principalmente aqueles que necessitam de internação. Tá certo, secretário. Quero agradecer a participação do senhor, pelos esclarecimentos aqui com a nossa audiência. Obrigado pela visita. Eu que agradeço mais uma vez, Thais, pela oportunidade. A gente está sempre à disposição aí para conversar com a nossa comunidade aí sobre um tema tão relevante que é a saúde. Bota relevante nisso, né? Marcelo Lanzarin, secretário de Saúde, conversando aqui com a gente nesta manhã de segunda-feira, 12:03.